Bom, vamos iniciar então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista aqui no estádio Couto Pereira após a partida entre Guarani e Coritiba. Vamos iniciar com as perguntas. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, numa reta final agora de campeonato, onde cada jogo é uma decisão, mais uma falha individual. Estou falando especificamente do goleiro Rafael Martins, que acabou espalmando a bola para dentro da área. E no final, também uma chance, um pênalti, e o Guarani acaba desperdiçando. Então são falhas individuais que prejudicaram o time. Gostaria que você analisasse todo esse contexto. Bom, primeiro salientar que nós enfrentamos a melhor equipe da competição, não é o líder por acaso, jogadores tecnicamente muito qualificados, né, um elenco de boa característica, de boa qualidade na sua questão completa, e a gente fez um jogo equilibrado, né, com um primeiro tempo onde a gente não se apresentou bem, onde o adversário se impôs sobre a nossa equipe, o adversário conseguiu neutralizar as nossas jogadas, a gente aceitou muito a marcação, a gente não teve a mobilidade que de costume o Guarani sempre apresenta, a mobilidade de seus jogadores, desde da construção das jogadas até na questão do último passe também, que foi bastante prejudicado, principalmente no primeiro tempo. O adversário se impôs nesse aspecto, apesar de ter tido bastante intensidade, teve algumas situações também de gol, mas nós também, mesmo num primeiro tempo onde não jogamos bem, tivemos também duas boas oportunidades específicas com o Júlio César em dois chutes bastante perigosos, onde também poderíamos ter, mesmo não jogando bem, ter aberto o placar. Segundo tempo já não, optamos ainda em voltar com a mesma equipe para tentar fazer uma correção no intervalo, tentar os primeiros 10 minutos para ver se a equipe voltava com a postura que é de costume. Infelizmente a equipe não respondeu talvez da maneira como queríamos, e aí passamos a fazer as substituições para tentar algo novo, atletas com um gás novo, com uma característica diferente. Mudamos também a questão do esquema da equipe, de não ter jogadores somente pela beirada do campo de velocidade. Colocamos o Andrigo pela esquerda, vindo para dentro do campo, para tentar ter superioridade no meio campo, junto com o Regis. E aos poucos a gente foi ganhando corpo dentro do segundo tempo, onde começamos a dominar, começamos a pressionar, e tivemos as boas oportunidades no segundo tempo, estivemos nos nossos pés. Infelizmente, nesses detalhes a gente não foi feliz hoje, o adversário teve méritos, o goleiro adversário teve uma noite bastante inspirada, onde fez grandes defesas e contribuiu para a vitória da sua equipe. Então a gente sai daqui de cabeça erguida. Acho que essas situações acontecem, é lógico que a gente tem que trabalhar, tirar como lição e não aprendizado, porque aprender perdendo nunca é bom, mas tirar como lição o que aconteceu aqui hoje, para que a gente possa não cometer mais esses erros, né, e atuar sempre num nível elevado, já que se a gente quer continuar brigando na parte de cima, nas primeiras posições, em jogos de confronto direto contra grandes equipes, assim como tivemos hoje, a gente não pode oscilar muito dentro da partida. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Lógico, além da análise da partida, eu queria que você analisasse especificamente a reta final do jogo, em que a equipe fez uma grande blitz ofensiva, em que você colocou vários jogadores talhados para a criação de jogadas. Esse expediente pode ser utilizado em outras partidas, especificamente fora de casa? Olha, a gente nunca sabe o que o jogo vai nos pedir, né? O que o jogo como ele vai se desenhar. Hoje, pelo momento da equipe do Coritiba, pela forma como o Coritiba estava jogando, nós entendemos que tínhamos que criar uma alternativa diferente, de homens mais de passe, de qualidade técnica, já que o Coritiba se recompunha muito bem, fechava bastante os espaços e a gente não tinha velocidade, não tinha campo para ter velocidade. Então a gente precisava desses jogadores. Acho que o segundo tempo da equipe foi positivo, porque jogou da maneira como o Guarani costuma atuar, de ter um controle da bola, quando tem as possibilidades de bastante mobilidade, de não aceitar as marcações do adversário,
mas nos detalhes hoje, infelizmente, não foi o nosso melhor dia. Acontece, vamos tirar como lição, vamos seguir em frente, muita coisa ainda para acontecer, 12 rodadas ainda pela frente, muito campeonato a ser disputado. É lógico que o campeonato vai se desenhando, né, a partir que cada rodada termina, né? A gente está nessa briga ali no pelotão de frente, vamos seguir trabalhando. Temos um jogo duríssimo já contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, onde dentro de casa a gente tem que fazer valer os nossos pontos, o nosso mando de campo, como a gente vem fazendo, para que consigamos aí continuar permanecendo na briga pelas primeiras posições. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Guarani pecando demais no último passe. Você enxerga como um problema recorrente ou foi uma particularidade na noite de hoje? Não, acho que hoje foi um jogo de dois tempos distintos, onde um primeiro tempo onde a equipe não se encontrou, onde o Coritiba conseguiu nos marcar muito bem. A gente tem que enaltecer também a qualidade do adversário. E num segundo tempo onde a equipe melhorou, a gente conseguiu já crescer dentro da partida, a equipe evoluiu no aspecto mobilidade, no aspecto decisão, continua ainda falhando em alguns pontos, né, talvez num passe melhor, mas teve as oportunidades e infelizmente hoje não foi o nosso dia nas conclusões, a gente acabou pecando, poderia ter feito uma história diferente dentro da partida. Mas assim, agora a gente não tem que lamentar, a gente tem que tirar como lição, como eu já disse, em cima dos erros que aconteceram, em cima das situações que a gente tem que procurar melhorar, porque o campeonato agora vai para o seu terço final, para a última parte, e a gente tem que se manter firme, já que o Guarani vinha numa sequência bastante positiva de resultados, hoje teve essa derrota, mas que a gente já dentro de casa agora tem que procurar responder, lógico, respeitando o adversário, mas tem que procurar fazer os bons jogos que o Guarani vem fazendo e procurar tentar mais uma vitória. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Erros individuais prejudicaram a equipe do Guarani, Daniel Paulista. Mas o que dá para tirar de lição pensando na sequência do campeonato, até porque a rodada tinha ajudado o Guarani? Olha, a gente tem que tirar como lição que a gente não pode oscilar tanto dentro da partida. Lógico que a gente reconhece que estávamos enfrentando um adversário de qualidade, que também tem muito méritos, né? Tem muito mérito, mas nós temos que estar sempre procurando evoluir nosso jogo. Acho que no segundo tempo a gente fez um bom segundo tempo, cresceu em cima do adversário, o adversário não conseguiu mais criar oportunidades, pelo contrário, as melhores chances acabaram sendo nossas. O goleiro, numa noite extremamente destacada, né, pelas defesas que acabou fazendo nos momentos decisivos da partida. E é isso que a gente tira como lição. É isso que a gente tem que levar para daqui para frente. Nessas 12 rodadas finais, a dificuldade ela vai continuar existindo. Não foi fácil até aqui e não vai ser fácil nas 12 rodadas seguintes. Nós temos que continuar trabalhando, continuar insistindo naquilo que a gente vem fazendo bem, procurar melhorar o nosso jogo em cima dos erros que acontecem. Ninguém faz um jogo perfeito, erros sempre vão acontecer, para que a gente possa evoluir e continuar conquistando, né, como a gente sempre fez, né, dentro da competição, resultados positivos e nos manter, né, nas primeiras posições, sempre em busca de buscar colocações melhores. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, embora fosse um jogo fora de casa, contra o líder da competição, fica o sentimento de que se o Guarani apertasse um pouco mais, conseguiria um resultado melhor, porque nos momentos em que o Guarani se impôs um pouco mais, o jogo aconteceu. Faltou se impor em alguns momentos? Olha, não vejo por assim. Eu acho que assim, nós enfrentamos um grande adversário e você... e o jogo ele é feito de fases, né? Fases que você tem superioridade, fases que o adversário cresce, ele consegue te bloquear em determinados momentos, depois você tem que fazer alterações para que a equipe também responda. E hoje foi muito disso, num primeiro tempo onde nós tínhamos uma estratégia de tentar num primeiro tempo segurar o ímpeto do adversário, porque jogava dentro de sua casa, com a volta do seu torcedor, ele ia vir nos pressionar e a gente em transição procurar surpreender o adversário. Lógico que nós não conseguimos também, porque não nos encontramos, principalmente no aspecto técnico de construção das jogadas, onde a gente aceitou muito facilmente a marcação do adversário. E isso impossibilitou que a nossa estratégia pudesse fluir na primeira etapa. No segundo tempo, já com o resultado adverso, a gente mudou a nossa postura, mudou a nossa estratégia, cresceu dentro da partida, poderia ter
buscado um resultado diferente, mas infelizmente hoje não foi o nosso dia. Temos que seguir em frente, focar agora já no Cruzeiro, recuperar os atletas, para que a gente possa escrever uma história diferente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, boa noite. Apesar da derrota, é o terceiro jogo seguido que você consegue manter a mesma escalação. Como você vê o crescimento do seu time, né? O terceiro jogo seguido, conseguindo manter a base, né? Como você vê o crescimento dessa equipe que, apesar da derrota, ainda está na parte de cima da tabela? Eu acho que a manutenção é importante para o entrosamento, apesar de que, independente se a equipe está sendo repetida ou não, o Guarani, durante toda a competição, teve um padrão de jogo, ele teve um modelo de jogo, um jeito de jogar extremamente definido, independente dos atletas que estejam atuando, e isso é extremamente importante porque todos conseguem desempenhar as funções e isso é muito importante para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, muita coisa ainda para acontecer, apesar de ser o último terço, mas são 12 rodadas, são 36 pontos, são muitos pontos ainda em disputa, muito confronto que vai existir ainda nessa reta final e principalmente os jogos dentro de casa vão ser determinantes aí para que mostre a definição do campeonato com relação a quem vai brigar em qual parte da tabela. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. O Guarani vinha numa sequência de invencibilidade. O que faltou na partida de hoje para o Guarani voltar com os 3 pontos para casa? Olha, como eu disse, foi uma partida de 2 tempos distintos. Um primeiro tempo onde o Curitiba foi superior, segundo tempo o Guarani foi superior, teve as melhores oportunidades boas e claras de estar finalizando e traduzindo em gol, mas hoje, infelizmente, não foi o nosso dia, né? Nós não conseguimos traduzir isso em gols, saímos daqui derrotados, mas de cabeça erguida que enfrentamos a melhor equipe da competição, num jogo bem disputado, com altos e baixos, mas que a gente tem que seguir trabalhando para continuar buscando bons resultados e agora olhar o que vem pela frente já com o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani hoje foi muito mal tecnicamente, né? Muitos erros de passe, finalização e até na marcação o Guarani não teve bem, principalmente no primeiro tempo. Isso se deve a uma má jornada do Guarani ou à qualidade do time do Coritiba? Olha, acho que as duas coisas. Eu acho que o Guarani, no primeiro tempo especificamente, não se encontrou. E aí, acredito que o que você colocou seja mais prudente, né? Que é as duas coisas. O Guarani não esteve numa noite inspirada e o adversário também, no primeiro tempo, teve méritos para fazer um primeiro tempo melhor. E no segundo tempo as coisas se inverteram. O Guarani foi melhor e o adversário não se encontrou no segundo tempo, muito também na melhora individual e coletiva que a nossa equipe teve. Mas, infelizmente, pecamos, né, nos detalhes decisivos da partida e saímos daqui hoje derrotados. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, sabendo que o Guarani demonstrou no Campeonato Paulista uma fragilidade emocional, você teme que lutar e não chegar no resultado, perder o pênalti do jeito que foi, possa fragilizar o psicológico do time para a continuidade do campeonato? Obrigado, boa noite. Não vejo por isso. Acho que o Guarani vem num momento bom, apesar de hoje não ter saído com o resultado que gostaríamos, mas a equipe vem num momento bom dentro da competição, de um momento de invencibilidade, de um momento de crescimento defensivo e ofensivo, e não é porque perdemos um jogo que está tudo errado e a equipe vai se abalar. A equipe já deu demonstrações dentro da própria competição, que nós não estamos numa competição de 5, 6 jogos, já foram 26 partidas, muita história dentro dessa própria Série B, e a equipe já respondeu em momentos que foi derrotada, respondeu com força, e é dessa forma que a gente vai trabalhar, para focar nossa energia, focar nossas forças totais no próximo jogo contra o Cruzeiro, para fazer valer o mando de campo e tentar buscar mais uma vitória. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Daniel Paulista, boa noite. Gostaria que você explicasse o objetivo das suas substituições e o que você achou dos jogadores que entraram. Olha, acho que, de uma maneira geral, as alterações surtiram efeito no jogo de hoje. Nós mudamos um pouco da característica da equipe, né? Na primeira alteração,
Já colocamos o Andrigo mais pelo lado esquerdo com liberdade para vir para dentro do campo quando nós tínhamos a bola e tentar criar um espaço nas costas dos volantes. Tentamos ainda buscar uma alternativa com a própria entrada do Índio para dar um pouco mais de força no sistema de marcação no meio campo, e acho que também contribuiu. Mas como eu disse, acho que de uma maneira geral o segundo tempo como um todo foi melhor. Acho que os jogadores que entraram bem, os outros que já estavam na partida também cresceram de produção. Isso faz parte de um grupo, né, do coletivo. Lógico que nós temos que tirar a lição pelo primeiro tempo ruim, mas seguimos trabalhando. Eu acho que o resultado serve de lição, de sinal para que a gente não cometa mais esse erro de oscilar tanto dentro da partida, já que o momento é de extrema definição, e agora focar as nossas forças no Cruzeiro, onde a gente tem aí um grande adversário pela frente. A gente tem que procurar superá-los para fazer valer o mando de campo, conquistar mais 3 pontos e seguir firme aí na busca por melhores colocações. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. O Guarani que volta a campo na quarta-feira e enfrenta o Cruzeiro no Brinco. Obrigado, Daniel. Boa noite. Boa noite e um abraço.